Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia na área mais uma vez, dessa vez para tratar de um assunto muito importante dentro do conteúdo, que é esse aqui, ó, a cidade contemporânea como espaço de segregação social. Tu já tá ligada que o nome já é grandão, né? Então eu vou logo te dar um tempinho para tu anotar, pegar lá aí o caneta, caderno, lápis, seja lá o que for, e anotar todas as dicas que eu vou te dar nessa aula de hoje. Fica atento, fica atenta, que aqui o negócio é sério, viu? Então vamos lá. Espaço de segregação social. Primeiro a gente precisa entender o que é isso. O que é segregação socioespacial, afinal de contas? É o primeiro tópico da nossa aula de hoje. O segundo tópico vai ser o que são espaços segregados. A gente vai primeiro entender o que é segregação e depois entender o que é um espaço segregado. Terceiro tópico, a relação que a gente estabelece na cidade, lembra que a gente está falando de sociologia urbana, tá? Entre o centro e a periferia. Depois, os tipos de segregação socioespacial. E para fechar a aula com chave de ouro, eu vou te falar o que é gentrificação, que é um conceito que você vê tanto na sociologia quanto na geografia também. Então vai até te ajudar aí para as aulas de geografia. Fechado? Combinado? Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre o que é segregação socioespacial. E aí eu vou logo te dizer o seguinte, a segregação socioespacial, ela também pode ser chamada de segregação urbana. Ah, por quê, professor? Porque é um conceito trabalhado em sociologia urbana. Ou seja, está dentro do contexto ali das cidades, da área urbana, fechou? Então eu posso chamar segregação socioespacial, que é um nome muito grande, mas eu posso simplificar e chamar segregação urbana. Tranquilo, do jeito que você quiser anotar, está valendo. Refere-se a, atenção para o termo, periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores 1. Econômicos, 2. Culturais, 3. Históricos e até mesmo raciais no espaço das cidades. Vamos lá? O que é segregação socioespacial? É a marginalização ou periferização de pessoas ou grupos sociais por critérios econômicos, históricos, culturais e até mesmo raciais. Exatamente. Existe um termo chamado segregação racial. Era o que acontecia na África do Sul durante o período do apartheid. Lembra lá do Nelson Mandela? Já ouviu falar, né? Pois é, era o que acontecia lá, segregação racial. Beleza? Olha só, no Brasil, alguns exemplos de segregação são mais comuns e a gente consegue perceber nas cidades brasileiras, né? Ó, as favelas, por exemplo. A gente pode dizer que a favela é um tipo de espaço segregado, periferizado, marginalizado. Assim também como habitações e áreas irregulares, cortiços. Quem nunca leu aquele livro lá, O Cortiço? Ele retrata também a situação de pessoas que moravam, né? Ou que moram ainda, dependendo da cidade, ainda existe também cortiços nessas áreas que são áreas segregadas. E também as áreas de invasão, que acontece muito no meio urbano. Quanto mais a cidade vai crescendo, né? A gente viu isso já na Escola Sociológica de Chicago, os autores dessa corrente falando do assunto, que quanto mais a cidade cresce, mais problemas sociais ela tende a ter, tendem a aparecer. E um desses problemas é exatamente esse, né? A formação dos guetos, das periferias, daquilo que a gente chama na sociologia de favelização das cidades, né? Aqui no Brasil é mais comum a gente usar esse termo favelização. E aí, como a gente já sabe o que é segregação socioespacial, agora a gente vai saber o que são os espaços segregados. É fácil, é tranquilo. Olha só, espaço segregado é exatamente aqueles que a gente acabou de citar. Favelas, invasões, habitações construídas em áreas irregulares, certo? Esses espaços costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura. Exemplo, pavimentação, né, asfalto na rua, saneamento básico, rede de água e esgoto, geralmente não tem, espaços de lazer, entre outros.
Então não existe uma infraestrutura adequada para que as pessoas daquelas áreas tenham uma vida minimamente digna. Geralmente acontece isso nos chamados espaços segregados. A segregação urbana, como a gente pode perceber, ela revela as contradições econômicas e sociais que existem na sociedade contemporânea, sob o espectro, ou seja, sob o olhar do espaço geográfico. A cidade, ela na verdade não pode nem ser tida de maneira singular, a cidade. Existem várias cidades dentro de cada cidade. Cada região da cidade ela tem ali sua paisagem, sua característica, né, diferente da outra região. A gente percebe isso em muitas cidades. Na sua cidade, com certeza, existe uma área que é mais tranquila, é melhor de viver, tem uma infraestrutura mais adequada do que outra área da cidade. E isso revela o quê? Revela as contradições socioeconômicas que existem em cada cidade brasileira, em cada cidade maranhense, ok? E aí, olha só, como existem essas áreas diferentes ou segregadas, e elas passam a se chamar de periferia também, a gente consegue estabelecer na sociologia e na geografia uma relação entre o centro e a periferia, certo? Centro e periferia. As cidades, elas vão se constituindo, elas vão se formando a partir de seus sítios. Não é sítio tipo sítio do interior, chácara, essas coisas, não. É sítio de espaço mesmo, de território. Ou espaços centrais. E aí a cidade vai se expandindo. A sua cidade, ela começou provavelmente da onde é a Praça da Igreja Matriz. Grande parte das cidades do interior do Brasil e, consequentemente, do interior do Maranhão, elas têm a sua formação a partir da Praça Matriz. Por isso que o nome é Matriz. É porque é dali que surgiu, entendeu? Então, a Praça Matriz, geralmente onde fica a igreja da sua cidade ou a prefeitura, é da onde surgiu a cidade. Aí ela vai se expandindo assim, ó. Entendeu? Ela tem a região matriz central e ela vai crescendo assim, ó, para os lados. Aquilo que fica mais distante do centro, a gente vai chamando de área de periferia, certo? Então existe o centro, da onde a cidade surge, onde estão ali a prefeitura, a igreja matriz, não é isso? Os correios, o hospital, os serviços essenciais, e aí a cidade vai crescendo, ela vai se expandindo. E essa área da borda da cidade, que é afastada do centro, é que a gente chama de área de periferia. Ou seja, é um conceito geográfico, é um conceito espacial. Centro está no meio e periferia está na borda, ok? As classes econômicas mais abastadas, significa que tem mais dinheiro, elas tendem a localizar-se nas proximidades do centro. Vê se na tua cidade não é assim também. As pessoas que têm uma condição de vida melhor, geralmente elas moram ou no centro, ou elas moram perto do centro. Geralmente, não quer dizer sempre. Mas geralmente é assim. Porque elas estão mais próximas dos serviços básicos, essenciais. De hospital, por exemplo, de faculdade ou escola, né? A maioria das escolas são na região central. Então elas se localizam nessa parte exatamente porque é uma área mais bem estruturada. A infraestrutura é melhor, então é melhor viver ali, ou perto dali. Entendeu? Uma vez que esses espaços do centro são mais caros e mais valorizados. E aí a maior parte das pessoas que têm uma grana, que são de famílias abastadas, mais ricas, elas moram perto dessas regiões. E aí quanto mais distante do centro, nas áreas de periferia, mais pessoas pobres vão morando nas bordas da cidade. Essa relação é a relação centro e periferia. Nas bordas da cidade, afastado do centro, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, favelas, casas em áreas irregulares e locais com pouca infraestrutura. E aí isso caracteriza o quê? A famosa segregação socioespacial ou segregação urbana. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa que é da cidade de São Paulo, certo? Isso aqui é porque eu consegui na internet o de São Paulo, o de São Luís, de outras cidades do Maranhão. Eu não encontrei, espero que depois tenha, mas o de São Paulo fica muito claro. Você pegar São Paulo, que é a grande metrópole brasileira, né? O coração econômico do Brasil. Lá em São Paulo, isso aqui é a cidade de São Paulo, não é o estado, é só a cidade. Olha só, olha o centro da cidade. Quanto mais vermelho, mais gente rica mora aqui, né? Então, ó,
pessoal que mora aqui, por exemplo, no centro, é o pessoal mais rico da cidade. E aí, quando vai se afastando do centro, a cor vai ficando mais fria. O que quer dizer que as pessoas mais pobres de São Paulo, elas moram na borda da cidade. Elas não moram próximas da região central, que é essa aqui, ó. E aqui seria a pobreza, que é o contrário. Quanto mais pobre aqui nesse gráfico, mais vermelho fica. Onde é a área mais pobre? Aqui, ó. É na borda, é na periferia, é a área vermelha e laranja, ó. Viu? Deu para visualizar legal isso aí, né? Quanto mais próximo do centro da cidade, mais as pessoas têm uma condição de vida melhor. E aí vai saindo do centro, a condição de vida socioeconômica ela vai piorando. A maior parte das cidades brasileiras seguem esse mesmo raciocínio. É esse mesmo gráfico. Quanto mais próximo da região central, melhor condição de vida. Quanto mais distante, vai piorando, porque são os bairros periféricos. Beleza? E aí a gente fala de tipos de segregação. Existe a segregação chamada de involuntária e a segregação chamada de voluntária. Voluntária vem da ideia de vontade. Tem gente que tem realmente vontade de morar numa área mais isolada, que tem dinheiro, inclusive, né? Não é uma pessoa que é pobre, tem nada disso não, ela tem grana, só que ela quer morar numa área que é longe do centro. Por quê? Porque o centro é muito movimentado. As pessoas geralmente trabalham no centro, ou próxima do centro. No centro estão a maior parte das escolas, das faculdades, dos hospitais. Então acaba que a vida no centro ela é muito corrida. E tem gente que tem muito dinheiro e quer sair dali. E essas pessoas vão para bairros periféricos, mas que tenham boa infraestrutura. Eu vou voltar rapidinho aqui esse slide, para te mostrar que em São Paulo isso também acontece. Bem aqui, ó, onde tem esse pontinho vermelho, é um bairro chique de São Paulo, chamado de Morumbi. Ele não é um bairro central, ele é um bairro que é periférico, mas só que aqui mora muita gente rica. São pessoas que têm condição e que saíram do centro para viver numa área mais afastada, só que elas vivem bem, porque é uma área que tem uma boa infraestrutura, entendeu? E isso se chama segregação voluntária. Voluntária, a pessoa tem vontade de morar longe do centro, ela tem dinheiro para isso, ela procura uma área longe do centro que tem uma boa infraestrutura e ali tem vários condomínios residenciais luxuosos, casas maravilhosas, verdadeiras mansões. Para quem mora ou já vem em São Luís, existe uma parte de São Luís, no Araçagi, chamada de Alphaville. É longe do centro. Mas ali estão as casas, ou pelo menos algumas das casas mais bonitas do Maranhão. E é afastado do centro. É no lugar que é nesse raciocínio periférico. Mas não quer dizer que não tem uma boa infraestrutura. Pelo contrário, tem uma excelente infraestrutura. É maravilhoso morar ali. Entendeu? Mas geralmente o que acontece não é a segregação voluntária. É a segregação involuntária. É aquela que não acontece de maneira planejada. As pessoas não estão saindo do centro porque querem, mas porque estão sendo quase que expulsas dali, certo? É forjada, né? Ela é construída pelas condições sociais e econômicas. Porque morar próximo do centro geralmente é mais caro. E muitas vezes a pessoa não tem condição de pagar o aluguel daquela região. E aí ela vai morar numa região mais afastada, onde o aluguel é mais barato. E o custo de vida também é mais barato. Entendeu? Então ela não está indo para a periferia porque ela quer. Ela está indo porque ela não tem condição de morar nas regiões que tem uma estrutura melhor. E essa segregação é a que acontece de forma mais comum, que é a segregação chamada de involuntária. Ok? E aí quando a gente fala de segregação, de espaço urbano, de periferia, de centro, existe um termo que está na moda, que você ouve muito falar por aí, que é um termo chamado gentrificação. Certo? Olha só. Esse termo ele foi cunhado pela primeira vez pela socióloga britânica Ruth Glass, lá nos anos 60, faz um tempo já, 1964. Essa palavra deriva da antiga palavra francesa genteris. A Ruth Glass usou esse termo para explicar a chegada das camadas de classe média da população em áreas urbanas que antes eram lá de classes mais baixas. A classe média ela foi ocupando espaços a partir dos anos 60, onde antes eram bairros periféricos. Mais uma vez, trazendo para a realidade do Maranhão, principalmente para a capital do Maranhão, São Luís. Existe um bairro muito famoso em São Luís, um bairro chamado Península da Ponta da Areia,
que muita gente aí da geografia vai dizer, mas não é nenhuma península, é uma ponta, é diferente. Mas deixa isso aí para o professor de geografia, ele vai te explicar melhor. Mas o pessoal chama aquela região ali da Ponta da Areia de península. É o metro quadrado mais caro de São Luís. O aluguel é o mais caro. Só que antigamente não era assim. Aquela área, nos anos 80, 90, era uma área de periferia. Não era uma área nobre. As casas eram casas muito simples e tudo mais. E com o passar do tempo, pessoas de um poder aquisitivo maior foram ocupando aquela região. Prédios foram sendo construídos, prédios mais luxuosos. E as pessoas que moravam em outras áreas da cidade, principalmente que eram próximas do centro, começaram a se destacar para aquela região. E aí isso passa a ser considerado uma gentrificação daquela região, daquela área. Olha só, a gentrificação resulta no deslocamento das classes mais baixas pela classe média que ocupou essas áreas. Porque quando o pessoal mais rico começa a chegar nessa região, o custo de vida aumenta. E as pessoas mais pobres que já estavam lá, elas se sentem forçadas a sair daquela região. Porque tudo fica mais caro. Os impostos ficam mais caros, o aluguel fica mais caro, as compras do cotidiano ali na padaria, né, que é dali do bairro, fica mais caro também, entendeu? Então o custo de vida aumenta. E as pessoas se sentem quase que forçadas a se retirar dali. E ali vira uma região nobre da cidade, onde antes não era, certo? Anthony Giddens diz que gentrificação, atenção, Anthony Giddens é também um sociólogo britânico, certo? Ele diz que a gentrificação é o processo de remoção urbana, na qual prédios antigos e decadentes são renovados por pessoas afluentes, né, que têm dinheiro, que se mudaram para aquela área. E aí aquela área passa a ser ultravalorizada. Antes ninguém queria morar lá. Agora todo mundo quer morar lá. Por quê? Porque essa área passou por melhorias. Melhorias de infraestrutura, entendeu? Começou a construir prédios melhores e tal, a reformar os prédios que existiam antes. E isso vai acontecendo em muitas cidades. E a gente está citando São Luís também, porque isso é muito notório, né? Esse processo de ocupação da península aqui na capital do Maranhão. Inclusive tem até uma foto depois para mostrar para vocês no final da aula sobre isso aí. Segura aí, tá? No final eu mostro. E aí esse processo de gentrificação altera, ele modifica a dinâmica dessa região da cidade. Normalmente são bairros centrais. A Península, por exemplo, é um bairro muito pertinho do centro, né? É um bairro que não é distante do centro. Com localização privilegiada, de frente para o mar, mas que por muito tempo foram abandonados pelo capital. Ninguém queria saber muito não. E aí depois, com o passar dos anos, despertaram o interesse, sobretudo imobiliário, do setor imobiliário. E aí eles compraram aqueles terrenos e começaram a construir ali vários condomínios de alto padrão, etc. Essa região, com essas construções, essa mudança infraestrutural, obviamente se valoriza financeiramente, né? Fica caro morar ali. O que acarreta um encarecimento do custo de vida local. A população que já vivia lá, ela passa a não ter mais condições de viver naquele lugar. E aí o que acontece? Segregação involuntária. As pessoas se sentem quase que forçadas a procurar outras regiões da cidade para morar. Porque o custo de vida ficou tão alto que não deu mais para elas continuarem morando ali. Provavelmente elas vão vender aquele terreno que elas tinham ali para uma construtora que vai erguer sobre a casa antiga um novo condomínio luxuoso, um novo condomínio de alto padrão. E é isso que é a gentrificação de regiões da cidade. Como eu prometi, está ali a foto. Ó. Essa fotografia mostra a região da Ponta da Areia nos anos 90, presta muita atenção, tá? Como é que era. E como ela é hoje em dia. Essa foto de 2018, hoje já tem até mais prédio hoje, né? Mas olha só, a diferença aqui de 28 anos, né? É isso? É, né? 28 anos. Olha como era e como é agora. Olha a diferença da ocupação do espaço. Percebeu? Casinhas mais simples e tudo mais, tinha um prédio só. Agora olha o tanto de prédio que tem. Então despertou o interesse do setor imobiliário, a infraestrutura da região mudou, ficou melhor. Isso atraiu pessoas de uma condição econômica mais elevada para essa região. A gentrificação está diretamente associada a isso, à especulação imobiliária, que escolhe determinados locais para receberem maiores investimentos, tanto públicos quanto também privados.
E a consequência é isso aqui, ó. É o aumento do valor dos imóveis naquela região, gerando assim um maior lucro na venda de imóveis. E com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa para vocês e proveitosa também. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.